Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast, episódio extra nesse final de ano aqui do nosso Noar. A gente sabe que tinha programado 6 episódios aqui para a gente poder encerrar o nosso ano e começar o ano 2024, mas a gente vai ter um extra, então são 7 episódios e esse episódio é mais que especial. É um episódio que a gente pode falar também do nosso ano de 2023, é um podcast mais, como posso dizer, interno também aqui do nosso programa, do nosso projeto, da nossa empresa e tudo mais, né? Vocês sabem, né, que desde julho, mais ou menos, eu estou apresentando aqui o podcast sozinho, né? Eu e Thalia na operação. E até julho desse ano eu tinha um co-host, né? Tínhamos 2 pessoas estando aqui no nosso podcast, tinha um sócio, e hoje a gente está trazendo ele aqui no nosso Noar Podcast para a gente poder conversar, para a gente poder explicar o que aconteceu. A gente sabe que num dia a gente estava aqui fazendo um podcast, na outra semana só estava eu sozinho e a gente tocou o barco e acabou não falando muito sobre isso, mas no episódio de hoje a gente vai conversar sobre isso. Será que ele vai voltar? Como que vai ser? E eu quero dar um bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei, eu acho que vai sair de noite, né? Mas boa noite para o meu irmão, meu parceiro, meu camarada Matheus. Seja bem-vindo novamente no Noar Podcast. Boa noite, Thiago. Boa noite para todo mundo aí que está assistindo. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Seja lá em qual horário, mas é muito bom estar de volta, né? Me sinto em casa e estou numa posição um pouco diferente, cara, sendo entrevistado. Estou até um pouquinho nervoso, a gente fica assim, meio sem saber qual vão ser as perguntas. Sim. E qual vai ser o enredo, mas eu tô feliz de estar de volta, tô feliz da gente poder compartilhar com a galera tudo o que aconteceu e por que eu não tô mais aí desse lado. Sim, cara, é legal e, poxa, eu fico muito feliz em poder te receber novamente aqui no Noar Podcast. Você faz parte dessa história aqui. Infelizmente, a gente teve que tomar outros rumos, né, desde julho, então são 6 meses que você não está aqui. A gente vai bater um papo sobre tudo isso e eu quero agradecer os nossos parceiros durante esse ano de 2023 que ajudaram a gente a fazer o nosso Noar Podcast. Quero agradecer a SAF Assistencial, a nossos parceiros que tem o Sou Vantagens, que você pode se inscrever lá na plataforma de descontos e ter descontos em mais de 260 grandes empresas. Está rolando aí o sorteio de fim de ano, mais de 50 mil reais em prêmios. Gratidão também aos nossos parceiros da Terabyte. Nós estamos conectados via Terabyte, é a sua máxima conexão e tem planos ideais para a sua realidade. Acesse o site da Terabyte, o Instagram e confira o melhor plano para você. Você que quer assistir filmes, séries sem travar, você que faz atendimentos de home office, também precisa de uma internet de excelente qualidade ou simplesmente utilizar no dia a dia. A Terabyte tem um plano ideal para você. Gratidão também aos nossos parceiros do Daylab, laboratório de análises e pesquisas clínicas, situados em Friburgo, Cachoeira de Macacu e aqui em Bom Jardim. O Daylab é referência nos exames toxicológicos, então você que é caminhoneiro, você que vai tirar a carteira também de C, D ou E, ou vai prestar um concurso público, necessita do exame toxicológico, o Daylab é referência na nossa região, atendendo aí com qualidade, desde o momento que você chega no laboratório até a entrega do seu exame. Então, Daylab, gratidão pela parceria. Gratidão também aos nossos parceiros do Resolve Educação. Resolve chegou em Bom Jardim e o Colégio Santo Agostinho agora é Resolve Educação, qualidade e tecnologia unido à educação do seu filho e da sua filha. O Resolve tem uma plataforma de ensino chamada Eleva, que une o material didático ao material digital. Dentro dessa plataforma tem cursos, tem o material didático também digital para você poder acompanhar, os alunos também terem acesso através do smartphone, do computador. Bem legal, né? Então, matricule seu filho e sua filha em 2024 no Resolve Educação. Acesse o Instagram e confira as novidades, @colégioresolve.santoagostinho, @colégioresolve.santoagostinho. Gratidão também aos nossos parceiros da... Falta quem, Thalia? Eu esqueci. Foi, SAF, Resolve, Terabyte, Daylab. Foi os 4, então, né? Isso aí, gratidão aos nossos parceiros aqui do nosso programa Noar Podcast e muito obrigado. E a partir de janeiro, galera, teremos a Soneca Home e a Soneca Colchões com a gente. Então, gratidão também ao pastor Alain, pastor Aline, Cassiano, Heitor, Ana Alice, nossos amigos e parceiros aqui do Noar Podcast. A partir do dia 10 de janeiro, teremos aqui Soneca Home e Soneca Colchões no Noar Podcast. Gratidão aos nossos parceiros
do nosso programa, né? Legal, legal demais. Irmão, também estou nervoso pra gente conversar. Cara, primeiro quero saber de você, irmão, como que foi essa experiência de ter um podcast, né? Antes da gente entrar no que aconteceu, eu queria saber da sua parte também, como que foi, cara? A gente já conversou isso algumas vezes, até em outros podcasts, mas como que foi quando eu cheguei para você? Não precisa nem falar daquela primeira etapa, que a gente já falou isso mais vezes, mas quando a gente começou efetivamente e você viu que a ideia do No Ar Podcast era uma ideia legal, que ter um podcast ia ser uma coisa bacana. Como que foi isso para você, dos bastidores que talvez até eu não saiba? Cara, primeiramente, antes de responder essa pergunta, quero te parabenizar, né? E parabenizar a Thalia também. O espaço aqui está muito legal e eu fico muito feliz de ver o crescimento de vocês, o quanto vocês amadureceram, mesmo sem a minha presença aqui. Então, assim, de alguma forma, eu vejo, né, que até na situação ruim a gente conseguiu tirar algo positivo e vejo vocês crescerem. Estou feliz por isso. Obrigado, irmão. E, cara, respondendo a sua pergunta, velho, eu fiquei bem surpreso, né? Porque a gente via tudo que acontecia num podcast, mas não tinha nem noção do que era, né? Os bastidores, como era feito, todo o trabalho que a gente realmente precisava fazer para aquilo ali ser gravado naquele momento. Então, assim, cara, eu fiquei muito surpreso, né? Admito que deu um pouco de medo, sempre dá, porque a gente iniciou um negócio com tudo e, como todo mundo sabe da nossa história, a gente realmente entrou de cabeça aqui, a gente fez acontecer, mas, assim, foi muito bom, cara, entendeu? Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar essa experiência contigo, fiquei muito feliz de poder estar no seu lado nas horas ruins, sabe? Quando a gente realmente precisou tomar decisões difíceis e, ao mesmo tempo, também foi muito prazeroso, cara, sabe? Dividir um negócio. Eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio e poder fazer isso com um irmão de vida, assim, foi ainda mais legal, assim, se eu posso dizer. Então, assim, foi uma experiência muito prazerosa, foi muito bacana. Num primeiro momento, né, é um pouco assustador, porque a gente se depara com background mesmo, com tudo que a gente precisa fazer para aquilo poder dar certo. Não é só chegar aqui, sentar e conversar, a gente vê que precisa vender, a gente vê que precisa organizar tudo, fazer os cortes, vê que precisa todo um background anterior para o episódio acontecer e nem sempre isso é muito fácil. Então, assim, por isso, mais uma vez, eu te parabenizo, cara, pelo seu trabalho de continuar aqui e, cara, foi incrível estar aqui contigo durante todo esse tempo. A gente teve que fazer praticamente tudo do zero mesmo. Praticamente não, tudo do zero. Estávamos num período que Thalia ainda estava grávida, né? E a gente ficou um bom tempo para montar o estúdio lá em casa, né, cara? Cara, eu acho que foram 6 meses aí entre conversa, né, planejamento e montagem realmente de fato. Entendeu? Porque a gente teve que correr atrás de tudo, né? Da mesa que a gente ia utilizar para o podcast, de comprar as coisas que estavam faltando, e aí tinha o prazo de entrega, e aprender a utilizar tudo também. Isso daí eu estava assistindo o nosso primeiro episódio esses dias, cara, o episódio piloto lá, como que a gente estava encantado com tudo que a gente estava fazendo, né, cara? Eu acho que era muito genuíno. A gente vendo o pessoal entrando na live, conversando com o pessoal, foi uma experiência legal assistir o nosso começo, né? Como que foi tudo isso. Como você falou, cara, as dificuldades maiores que aconteceram foi justamente a gente entender como que funciona um negócio na prática. E a gente percebeu que montar um negócio não era tão difícil quanto manter o negócio funcionando, né? Cara, e assim... E o que eu acho, que eu admiro, né, da nossa postura quando a gente começou, foi que a gente não teve medo. Não. Sabe? Tipo assim, a gente usou o que a gente tinha, que não eram muitos recursos, a gente usou de criatividade e tentou colocar isso a nosso favor. Mas realmente eu acho que um dos principais pontos, inclusive para eu não estar mais aqui, foi justamente isso, foi manter uma empresa, tudo que envolvia em si uma empresa e o que a gente precisava fazer. É verdade. Enfim, mas foi uma experiência muito legal, realmente, cara. De vez em quando eu pego para assistir também episódios antigos, cara, dava para ver o quanto feliz a gente estava, o quanto vibrante a gente estava. E eu acho que todas as conquistas que a gente passou pelo podcast foram vibrantes, cara, de verdade. É verdade. Esse novo espaço aqui, cara, quando a gente pegou eu lembro do dia que a gente pegou essa mesa e a gente tirou uma foto ali, eu e você, não tinha, cara, só tinha um suporte e a thumb, e a gente, pô, todo feliz, todo alegre com essa conquista e... É muito legal lembrar disso com saudade e com muita alegria também, cara, de verdade. E o legal, cara, que tudo isso foi pensado pela gente, né? As medidas da mesa, a gente ter mandado fazer a mesa e não comprar pronto. Nada contra quem compra pronto, mas a gente tem esse carinho, acho que maior, justamente porque é como se fosse um filho, né?
você preparar tudo, né? Pensar cada detalhe, essas molduras que estão aqui nas laterais, né? Tá ali colocando na imagem aberta, o pessoal vai conseguir ver as molduras. Tudo isso daí foi pensado, né? A gente tirou a medida do negócio, levou lá pro cara que montava, enfim, depois passou o verniz. Então, cara, cada detalhe realmente foi pensado com muito carinho por nós dois, pela Thalia. E, sinceramente, eu acho que nós aprendemos muito a ser mais resiliente, mais paciente, de entender que o negócio ele não funciona apenas pelo amor, né? Precisa ter toda uma preparação e aprender realmente isso na prática, eu acho que é muito difícil. Por isso, quando surge, por exemplo, uma oportunidade da pessoa fazer um treinamento, fazer um curso, uma consultoria, faça, galera, faça. Antes de você tem ideia de abrir um negócio, de ser empreendedor. Se você tem a oportunidade, tem como investir em um treinamento, em uma mentoria, vai lá e faz. Porque é importante você entender como funciona um negócio nos bastidores antes de você começar. Claro, eu não tenho dinheiro, só tenho dinheiro para começar. Começa, você vai aprender de qualquer forma. Mas se você tiver alguém para pegar na tua mão e mostrar ali as dificuldades, né, o que você vai precisar enfrentar, o que você vai precisar investir, é muito melhor, porque quando vier o problema, a dificuldade, você já vai ter ali a solução para aquilo, né? Você pensa dessa forma? Cara, eu penso dessa forma e eu coloco mais um ponto. Eu acho que, cara, você precisa se preparar muito bem para um negócio, mas ao mesmo tempo eu sou do outro lado da linha que pensa que, cara, começa também. Se você não tem recurso para fazer um curso, para fazer alguma coisa, só tem um recurso para começar, começa. Se você puder começar mais preparado, mais munido, né, de conhecimento, de argumento, de mentoria, de tudo que você puder para te ajudar no seu negócio, você começa dessa forma. Mas, cara, não deixe de começar. Porque, assim, um ponto que eu acho legal da nossa história, cara, eu não me arrependo de nada, foi porque a gente realmente começou. A gente sabia de tudo que podia dar errado, a gente sabia que não ia ser fácil, a gente não tinha recurso, infelizmente, nós fomos um desses casos que não teve mentoria, não teve como pagar alguém para assessorar a gente teve que fazer tudo por conta própria. E assim, você vê que hoje a gente aprendeu muito, a gente cresceu, a gente fez acontecer. Hoje, mesmo que eu não esteja mais aqui, o negócio ainda está de pé, acontecendo, crescendo através de você. Então, se puder começar com uma mentoria, mais bem preparado e munido, começa. Mas se não, cara, começa da mesma forma. Não deixe de começar. E um fato interessante que no nicho de podcast também a gente não ia ter ninguém para dar consultoria pra gente aqui. Não tinha, nem porque tinha. A gente que começou isso tudo, né, cara? E dentro desse contexto também, como que você vê, cara, esse boom de podcast que teve aqui na nossa região, sendo que a gente começou isso tudo, né? Pegamos a ideia do Flow, do Podpah, eu mais com a influência do Flow, você mais com a influência do Podpah. Eu acho que é assim que o Noir deu tão certo, né? Porque... tinha uma presença de cada um dos dois lados ali. Exatamente, o jeito mais sério do Flow de lidar com... no sentido de trazer um político ou uma figura mais importante, nesse sentido de um papo mais cabeça, e o lado descontraído do Podpah, de falar com a quebrada, de trazer a galera do rap ou a galera de carro rebaixado. O Podpah tem essa pegada, né, de trazer uma galera mais... qual é a palavra certa? Não sei, é descontraída que vem na minha cabeça, mas eu acho que não é essa. Do nicho mais de entretenimento, vamos colocar assim. Do mais do entretenimento. Então, foi uma união muito bacana, porque quando vinha um convidado mais cabeça, eu ia mais conduzindo a conversa, você ia acrescentando com as suas perguntas também inteligentes, e quando via alguém mais do entretenimento, você conduzia a conversa. Exatamente. E eu, até com a minha ingenuidade de não conhecer do assunto, ia fazendo umas perguntas que talvez quem já está dentro do nicho não teria essa pergunta. Eu vinha e fazia umas perguntas, tipo, do nada, assim, e eu acho que isso deu certo. Deu muito certo. E, tendo isso, a gente começou esse cenário aqui na nossa região. E como que você vê, cara, esse boom de podcast que aconteceu aqui na nossa região? Cara, eu acho que as pessoas começaram a se interessar muito em fazer um podcast, eu acredito que seja por motivos bem simples, né? O primeiro, porque na cabeça delas era alguma forma de publicidade, de alcançar as pessoas, né, com baixo custo. Você não precisava fazer uma publicidade numa emissora, você não precisava fazer grandes projetos para se conectar com o público. Eu acho que esse foi um dos principais motivos. O segundo... Vou abrir uma aspas agora, né, o baixo custo, porque teve pessoas que realmente investiram muito. E o terceiro ponto, cara, que eu posso estar muito bem errado, foi porque
Eu acredito que as pessoas, elas imaginavam que era uma estrutura realmente simples de se acontecer, entendeu? Para você ter uma conversa assim, igual que a gente está tendo hoje, um podcast, na cabeça das pessoas, elas imaginavam que era, pô, só chegar aqui e conversar. Era mais simples de você montar uma estrutura empresarialmente falando, entendeu? Não era tão complexo você montar caixa, você montar fluxo de caixa e várias outras coisas que envolvem dentro de uma empresa, entendeu? Então, E assim... principalmente, não querendo te cortar, Claro, não. o estúdio que foi criado, né? Os estúdios que exatamente. a pessoa... Nós, por exemplo, como a gente está falando, fizemos tudo do zero, criamos nosso próprio estúdio, nossa própria forma de trabalhar. Mas na minha visão, eu acredito que esse boom de podcast também aconteceu justamente porque teve pessoas que montou um estúdio e as pessoas começaram a alocar esse estúdio para poder fazer o podcast. E, cara, eu vi muita gente também fazendo podcast de uma maneira mais simples, entendeu? Só com computador, às vezes na sala de casa. Eu vi muita gente usando uma estrutura mais, vou botar assim, abre aspas, rudimentar, se é que eu posso usar essa palavra, para fazer o programa acontecer também. Então, assim, eu acho que a barreira de entrada para a pessoa, na cabeça dela, para a pessoa fazer acontecer, era baixa, entendeu? Até hoje eu acho baixa. Sim, sim. Na sua visão, cara, o que a pessoa precisa ter para começar um podcast? Hoje ainda vale a pena a pessoa começar um podcast? Cara, na minha visão vale, entendeu? É um negócio que, mesmo que eu não esteja hoje, eu ainda acredito muito, justamente por esse fato da comunicação ser muito clara, ser diretamente com o seu potencial cliente, né? Ser com seus ouvintes, você consegue transmitir a informação muito fácil, né? Eu tinha a visão de que você podia começar com muito pouco, mas hoje, cara, eu sou da linha que prefere, cara, pegar já uma pessoa assim como você, que já tem um know-how e talvez alugar o espaço e pegar uma consultoria assim para ter já vamos colocar assim, um caminho mais sólido, entendeu? Eu acredito que não é impedimento, óbvio, a pessoa começar numa estrutura mais simples, sem dinheiro, acho que ela pode também, acho que vale a pena ela começar. Mas se ela pudesse seguir por um caminho de alugar um espaço e ser mentorado por alguém que já entende um podcast, é um caminho muito mais fácil, muito mais sólido, e ela já vai ter exatamente o passo a passo de onde ela precisa chegar, o que ela precisa fazer, entendeu? Então acho que encurta bem a caminhada e o processo, entendeu? É verdade, cara. Eu também acho, eu concordo plenamente com você, cara, nesse sentido, porque vejo que funciona muito hoje o podcast nichado, né? O que o Noir Podcast hoje faz, não recomendo as pessoas fazerem, que é conversar com todo mundo. O Noir Podcast, ele cresceu, surgiu e cresceu conversando com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de profissão. A meta era agregar na vida das pessoas. Então, se o Guinin da Zero Amortecedores vinha aqui e como veio, agregou na vida das pessoas, na outra semana a gente poderia conversar com o Alvin Tatu, que era da tatuagem, que também ia agregar. E na outra semana a gente recebia o Dr. Paulo Barros, que era prefeito, que agregou. Então a mentalidade do Noir Podcast surgiu nessa forma, sem ter um nicho específico. Mas hoje, se a pessoa for começar no podcast hoje, comece numa visão. Se você é psicólogo, faça um podcast que envolva a tua profissão. Podcast que vai falar sobre psicologia, vai falar sobre neurociência, vai falar sobre ansiedade, sobre depressão, como vencer essas etapas na sua vida, qual a importância da terapia na vida hoje em dia, trazer convidados correlacionados a esse tema, sim. Eu acho que é fundamental. Estou dando um exemplo, mas isso se encaixa em qualquer profissão que você tenha. Um podcast generalista, ao mesmo tempo que você abrange muita gente, você acaba tendo dificuldade para crescer. Exatamente. Né? O crescimento é muito mais lento de alguma forma. E assim, cara, eu acho que precisa ser enxergado como uma empresa, sabe? Sim. Por mais que você comece com um projeto, como uma renda extra, como um complemento do seu dia a dia, você tem um podcast, você tem um projeto, eu acho que no longo prazo você precisa enxergá-lo como uma empresa, como uma estrutura realmente grande e que tende a crescer e aumentar faturamento, entendeu? Então, assim, se você só enxerga como um projeto, provavelmente é onde ele só vai ficar, entendeu? Eu imagino que eu vejo isso um ponto positivo nosso também, que a gente sempre enxergou e respeitou isso como uma empresa, desde quando era só um projeto. Mas a gente já enxergava como uma empresa. Isso fez a gente chegar até onde chegou hoje. Mas assim, cara, vou trocar o assunto. Sim. Né, completamente trocar o ramo do assunto. Vou fazer um pouquinho de papel de host. Vai matar a saudade. Vou matar a saudade e eu quero te perguntar, cara. E pra você, cara? Qual foi assim, cara, a tua reação, o teu sentimento quando a gente tirou a ideia do papel, fez acontecer, e também qual foi o sentimento de você
depois da minha saída, de você ter tocado sozinho? Qual foi o que você sentiu? O que você esperava? Se você atingiu suas metas, se não alcançou? Sim. Cara, eu acho que no começo foi tudo acontecendo muito rápido. Por mais que a gente levou esse processo de 6 meses, mais ou menos, de quando a gente teve a conversa até começar o podcast, para fora, 6 meses pode parecer muito tempo, mas para a gente que estava vivenciando, todo dia tinha alguma coisa diferente que a gente estava fazendo. Então, para nós, o podcast já tinha começado há bastante tempo, mesmo que a gente não tivesse lançado o primeiro episódio no ar ainda. Porque... Matheus, olha, precisa comprar tal coisa. Matheus, a gente precisa ver tal coisa. A gente precisa ir em tal lugar. Isso tudo acabou acontecendo todos os dias. Eu não tinha pensado ainda como que vai ser, qual o sentimento. Foi algo que foi natural, espontâneo, foi acontecendo. Acho que a ficha caiu um pouco mais foi quando nós terminamos o episódio piloto, que a gente viu o tamanho da repercussão que foi. Nós não tínhamos noção de tão longe a gente estava chegando. Se eu não me engano, a gente começou o episódio com quase 800 pessoas inscritas no canal, e naquele episódio de 1 hora e pouquinho, a gente botou quase 100 e poucas pessoas inscritas. A gente chegou bem perto de 1000, quase, em 1 hora de podcast, porque teve uma entrada de pessoas muito grande, e o pessoal comentando, e o pessoal mandando o link para outras pessoas. O pessoal viu que nossa região, Bom Jardim, tinha capacidade de ter um programa tanto quanto tão bom que Rio de Janeiro e São Paulo têm. E isso que me fez cair a ficha e falar assim, caramba, olha o que nós estamos fazendo. A gente está impactando pessoas que a gente nem conhece. Então, a partir desse primeiro episódio que eu comecei a ver o tamanho do que a gente estava construindo, mesmo que não tivesse tanta noção, sabe, de caraca... Como isso ia ser, né? Exato. A gente já começou a ter um pouco desse gostinho. Na minha cabeça, Matheus, foi muito essa questão natural. Não teve um momento que eu falei assim, caramba, que louco isso tudo. Teve os momentos mais impactantes, quando a gente trouxe o Robson Caetano, que era um cara que a gente admira até hoje, admirava na época. Lembro que quando a gente estava fazendo a listagem, a gente botou o Robson, tipo, quase pro final do ano, porque, nossa, é um cara que não vai querer vir aqui no começo. E veio no quinto, sei lá, episódio. Quarto episódio, o cara tava lá em casa, lá, sentado lá na mesinha pequena lá, conversando com a gente, comendo batata frita e Guaraná Antártica, que a gente foi lá no mercado e comprou. E foi isso. Então, quando aconteceu questões como essas, pontuais, foi quando o coração mais ardeu, assim, falou assim, cara, isso que a gente está fazendo é louco. Aí o episódio do Robson começou a pegar visualização pra caramba. Por muito tempo ele foi o episódio mais assistido do nosso canal. Os cortes também começaram a pegar um alcance gigante. Os cortes que nós fizemos, que ele fez também, a marquinha do No Ar Podcast chegando em páginas gigantes. Isso, para mim, eu acho que foi um fator marcante para mostrar que a gente está no caminho, caminhando para a direção certa, né? Não sei se para você foi assim. No meu caso, cara, esse estalo que você teve de tipo assim, cara, a gente realmente tá dando negócio, tá acontecendo, justamente porque a gente vinha nessa rotina, cara, virou uma rotina pra gente, a gente tava focado, fazendo acontecer, mas a gente não tinha parado pra olhar o que a gente tava construindo. Sim. Entendeu? E pra mim isso aconteceu justamente no episódio do Robson, sabe? Que deu aquele boom. Foi um episódio que a gente já enxergava o Robson como uma referência e poder trocar uma ideia tão legal com ele aquele dia, aprender tanto com ele, cara, foi sensacional pra mim. E foi um momento que eu parei e falei, caramba, conheci uma pessoa sensacional, a gente pôde realmente mudar a vida das pessoas, sabe? A gente está dentro do jogo, nossa empresa está acontecendo. Então, assim, eu acho que foi uma das primeiras vezes dentro da nossa estrutura, do nosso estúdio, que eu parei e falei, caramba, cara, que orgulho que eu sinto da gente, como isso foi acontecer. Eu citei também o Robson, mas teve outros convidados também. Vários que foram impactantes. Doutor Paulo Barros, eu fiquei muito surpreso na conversa que a gente teve, foi muito legal. O próprio Wesley Mafó também, que trouxe uma audiência sinistra, né, no episódio ao vivo. Eu acho que naquela época a gente não tinha imaginado ter tanta gente ao vivo. Deu um boom, a gente no Instagram também, a gente chegou, sei lá, a 5 mil seguidores rápido, assim, e tal. Então, são pessoas que contribuíram muito. A outra parte da sua pergunta, né, o que eu imaginei com a sua saída, cara,
E a gente pode até entrar já nesse assunto para saber o que aconteceu, né? E explicar para o pessoal o que aconteceu. Na minha visão, cara, o que eu pensei, na verdade, é o seguinte: preciso fazer isso aqui dar certo, né? Desde Matheus, ele abraçou o meu sonho. Ele não era da área da comunicação, não veio da comunicação. O Matheus, ele abraçou um sonho que eu tinha, que eu apresentei para ele. Então, eu preciso fazer isso daqui dar certo. Por mais que hoje estamos num momento complicado, num momento difícil, eu preciso meio que fazer igual o que a Fênix faz, né? Talvez seja um pouco de exagero, mas é ressurgir das cinzas. Não que a gente tenha chegado nas cinzas exatamente, mas fazer algo que a gente estava discutindo se ia fechar, ia vender tudo aqui e a gente ir embora para casa, fazer assim, não, vai se tornar algo relevante, vai voltar ao papel de destaque que nunca saiu, mas a gente deu uma desviada de foco e aí por isso a gente perdeu um pouco da mão no que a gente estava fazendo e fala assim, não, vamos retomar o Noir de papel de destaque que ele merece. E aí que esse foi meu pensamento, de não pensar muito no problema e tentar resolver, mesmo que sem muita estratégia, mas sim na intuição que eu tinha de fazer o que a gente sempre fez, né? Agregar na vida das pessoas, fazer algumas mudanças pontuais, talvez mudar algumas coisas, por exemplo, que era a qualidade da nossa imagem, que eu acho que foi uma das coisas que fizeram o Noir perdeu um pouco do foco que a gente tinha, e se tiver outro pensamento, claro, você pode falar, mas eu acho que nós começamos com uma tecnologia e nós não conseguimos dar o próximo passo na tecnologia que a gente teve. Por quê? O nosso computador inicial, depois de um tempo, ficou desatualizado, a gente teve que gastar uma grana com um computador novo. Então, a câmera já não teve tanto recurso para a gente poder investir. Nós compramos uma câmera melhor, só que na hora que chegou, não funcionou. Aí a gente utilizou ele para uma outra situação, que não foi dinheiro jogado fora, mas para o que era a função dela. A função dela, que era realmente o Noir, não serviu. Então, nós ficamos com uma tecnologia ultrapassada na qualidade da imagem, que isso também, na minha visão, prejudicou muito a gente. Então, quando você saiu, eu falei assim, preciso arrumar uma forma de melhorar a nossa imagem. Por quê? Nós não vendíamos cortes para os convidados. Os convidados estavam aí onde você está sentado, ficava aqui 2 horas conversando e ficava nisso mesmo. No máximo, a gente botava no nosso perfil, mas o convidado não tinha como utilizar isso. Falei assim, uma forma que eu tenho que fazer gerar grana aqui dentro é passar para o convidado a importância dele ter os cortes no perfil dele. E dito e feito, os primeiros convidados ainda foi com a imagem que a gente tinha, mas isso já deu um gás para a gente poder comprar a câmera nova, né? Que tem a tecnologia 2K. Não é 4K, mas é um pouquinho melhor que Full HD. E isso já deu um passo para a gente que, com a entrada do valor dos cortes, a gente conseguiu pagar as câmeras e aí começou a fluir um pouquinho. A gente só tinha a questão das publicidades como entrada de dinheiro, né? De faturamento. Com a entrada dos cortes, já tinha 2 entradas de faturamento. E foi isso. Se você me perguntou qual foi o seu pensamento, eu falei assim, cara, focar na solução para dar certo, arrumar algumas formas de sair do sufoco, mesmo que não entre nada para o nosso bolso, no sentido de ter lucro, a empresa precisa viver, a empresa precisa estar de pé. E isso é interessante a gente falar, não é para que as pessoas pensem assim, coitado do Noir Podcast, quase faliram. Se você for conversar com qualquer empreendedor, todo mundo teve uma dificuldade muito parecida no seu negócio antes de dar certo. No Brasil, em média, leva de 2 a 3 anos para uma empresa dar certo, para a empresa realmente falar assim, está se pagando. Você leva 3 anos, cara, fazendo aporte dentro da empresa, fortalecendo o caixa da empresa, até ela se pagar e começar a dar lucro. O Noir Podcast, a gente começou a ter lucro, só que por algumas situações, a gente perdeu alguns patrocinadores que era, né, um suporte para a gente,
E isso desestabilizou um pouco. E aí a gente precisou recalcular a rota e tudo mais. E aí eu retomo a pergunta para você. O que aconteceu, né, na sua visão, para que a gente chegasse nesse ponto de recalcular a rota do No Ar Podcast e chegar naquele dia da gente ter essa conversa? Ou um de nós tocamos o barco, ou a gente vai fechar e dividir o que a gente vender aqui. Cara, a verdade é que eu vou entrar com a sua pergunta até com uma brincadeira. Muita gente acha que a gente brigou e eu só saí daqui. Gente, não aconteceu... Tá de férias, ficou doente. Gente, não aconteceu nada. O que aconteceu de verdade? Né? Tanto eu quanto o Thiago, a gente vivia momentos da vida em que a gente precisava sobreviver. Não, agora até falando um pouco por fora da empresa. A gente largou trabalho, a gente largou nossas vidas para nos dedicar à empresa. Só que dentro de um tempo... a gente não tinha mais suporte. O dinheiro que a gente tinha guardado para nos respaldar, para continuar aqui, já estava acabando. A gente não tinha outro respaldo, não tinha ninguém para falar assim, cara, vou te bancar, continua o seu projeto. Investidor. Era um investidor. Era a gente pela gente, entendeu? Então, assim, a gente chegou no momento que tanto eu quanto ele, a gente precisava de dinheiro para sobrevivência mesmo. Nós, pessoa física, a gente precisava de dinheiro. E a nossa empresa estava no momento que as contas não estavam fechando assim no sentido de poder sustentar a gente para a gente conseguir trabalhar tranquilo. Sustentar dois, no caso. Sustentar dois, no caso. Então, assim... a gente teve dois de mais alguma coisa, né? Porque tem Thalia por fora. Tinha Janael. Então, assim, a nossa equipe era maior. E não só com a saída desse patrocinador, o nosso faturamento, ele caiu muito e a nossa empresa estava só sobrevivendo. A nossa empresa não estava gerando nenhum lucro para a gente... só estava só se mantendo sem gerar caixa também. E a gente tentou correr atrás de patrocínio, a gente tentou fazer algumas coisas. Vejo sim, né, que a gente poderia ter feito coisas diferentes, poderia ter ampliado um pouco mais nossa visão. Só que, cara, às vezes dentro do problema você não consegue enxergar, mas você precisa passar por ele, né, e enfrentar da maneira que você achar melhor para depois de fora você amadurecer, crescer, poder fazer melhor lá na frente, né? Então, assim, o que aconteceu? Nosso estúdio precisava de grana, a gente precisava de grana e a gente tocou por muito tempo assim, ainda se sacrificando muito para estar aqui, ainda se, cara, dando o nosso melhor, tentando dar um jeitinho por fora para a gente conseguir manter nossas contas. Voltamos a fazer só um episódio. A gente fez de tudo para o No Ar Podcast voltar a ser mais rentável, a se manter um pouco mais e a tentar manter a gente, só tentar manter a gente. A gente chegou numa conversa de, cara... na verdade, a situação se perdurou por bastante tempo e a gente viu que isso ia ser insustentável no longo prazo, né? Se eu não me engano, a gente ficou nessa situação de 3 a 5 meses, se eu não me engano, assim, sem ter lucro nenhum, sem tirar dinheiro nenhum daqui de dentro, colocando dinheiro do nosso bolso aqui dentro e sem ter nada, nenhum retorno lá de fora. Entendeu? E quando a gente chegou nesse ponto de, cara... essa estrutura vai ser insustentável daqui a algum tempo, a gente não vai conseguir manter, a gente vai falir, a gente precisou tomar alguma atitude. Ou a gente fechava, ou alguém se sacrificava do negócio para a estrutura ficar um pouco mais rentável com uma só pessoa. O que não era fácil também, o que era um grande desafio na minha visão. Então, assim, a gente sentou, né, tanto eu quanto o Thiago, a gente sentou, Thalia também. Thalia também, a gente conversou qual solução a gente achava melhor e foi uma conversa, assim, aberta. Né? Qual foi a nossa decisão? O que né, vou falar o meu ponto de vista, tá, cara? Você pode dar o seu também. Sim. No meu ponto de vista, que eu considerava melhor. Sempre foi o sonho do Thiago estar aqui dentro, certo? Eu cheguei para somar e para colaborar e se tornou o meu sonho também. Mas por essa questão de sonho, né, por outras questões também, né, envolvendo saúde, envolvendo a sua pessoa física, Thiago, eu achava que você tinha mais aptidão para continuar fazendo a empresa dando certo. Né? Era do seu perfil comunicador fazer essa empresa dar certo. Eu vi esse potencial em você. Então, assim, eu sacrifiquei o meu lado. Falei, cara, eu prefiro estar de fora para o negócio não morrer. Eu prefiro que você continue tocando o barco de alguma forma e eu te auxiliando, né, por fora do negócio. Sim. Foi basicamente isso que aconteceu. A gente teve uma conversa. A primeira conversa era: vamos fechar ou vamos continuar aberto? Aí a gente fez uma votação entre nós três, e bom de ser três que não tem empate. Não tem empate, exatamente. E aí a gente decidiu continuar aberto. E foi unânime a decisão de continuar aberto. Foi unânime. Verdade. Foi unânime. Nenhum de nós três votou contra fechar o negócio. Sim, então a gente decidiu continuar aberto.
E depois que a gente decidiu ficar aberto, é como que ia ficar aberto, né? Que do jeito que estava, não ia ficar muito tempo. A gente ia segurar, sei lá, mais 2, 3 meses, mas depois disso ia ser inevitável a situação que a gente estava. Então, aí, a partir daí, a gente teve uma segunda conversa que veio essa questão mesmo de decidir quem iria tocar o negócio para frente, né? E foi nessa situação que o Matheus falou, eu acho que você vai ter mais condições para tocar, e eu aceitei, né? Eu aceitei, a gente entrou em comum acordo, na verdade, sobre tocar o podcast, não teve briga nenhuma, gente. Então, você e o Matheus estão brigados, não sei se te perguntaram isso, mas me perguntaram se a gente brigou, já me perguntaram se você ficou doente, se tinha... Tá de férias, o que tinha acontecido? Me perguntaram um monte de coisa e tal, e eu tentava explicar pro pessoal, não sem entrar muito em detalhe da situação, porque é chato, né? Para o empreendedor, por mais que todos os empreendedores saibam que é difícil manter uma empresa aberta, é chato você também ficar falando, quase falimos. Passa um pouco de fragilidade. Mas eu vou te falar uma coisa, cara, eu vou te cortar rapidinho. Tranquilo. Se um empreendedor falar com outro empreendedor que ele faliu, ele ganhou o respeito e muito provavelmente ganhou um amigo e um admirador. Exato. Porque é muito difícil estar dentro do negócio, realmente o negócio se efetivar e dar certo. E você tem empatia para quem realmente não conseguiu. É verdade. Você vê a dificuldade que ele passou. Normalmente essa dificuldade vem quando você fala com uma pessoa que não entende como que é o empreendedorismo. Então, até porque o podcast é algo muito novo ainda. Então, muitas pessoas não entendem como que funciona. Então, a gente fica com esse receio de explicar detalhadamente. Exatamente. Enfim, a parte. Mas não teve nenhum tipo dessas situações. A gente teve uma conversa madura primeiramente, como sócios e, em segundo lugar, também como amigos, porque a gente, naquele momento, estávamos conversando como sócios, mas, além da sociedade, tinha a amizade envolvida, então não teve nenhum tipo de constrangimento, digamos assim. Exatamente. Então, por mais que eu senti muita falta, e acredito que o Matheus também sentiu, na outra semana eu já tive que tocar o podcast sozinho, né? Cara, foi uma decisão, eu vejo dessa forma hoje, foi uma decisão que eu fui o seu melhor amigo e você foi o meu melhor amigo. Por quê? Eu te coloquei no fundo do poço e você me colocou no fundo do poço. Porque eu não tinha mais o podcast, eu estava desempregado e você tinha uma empresa que você tinha que tocar sozinho. Verdade. Então, assim, eu acho que de alguma forma, mesmo que isso seja muito ruim, você estar nessa situação, eu senti muita falta de estar aqui, cara. Eu me senti um pouco perdido no começo, não sabia exatamente o que eu ia tentar agora, apesar de já ter algumas ideias. Você também, eu imagino que você se deparou com uma empresa, cara, agora eu estou sozinho. Então, a gente se colocou em situações muito difíceis, mas isso nos fez pessoas melhores. Fez com que a gente crescesse, aprendesse. Hoje, eu vejo você, cara, com muito mais sangue no olho, com garra, pensando em coisas diferentes, olhando com uma visão muito mais estratégica com o que a gente tinha antigamente. Eu vejo que eu mudei muito também, cara. Eu falei, cara, eu preciso melhorar esse aspecto na minha vida. Eu fui atrás disso, eu reconheci tudo que eu errei a você, cara. E, cara, diante de todo mundo também quero te pedir desculpas pelas minhas falhas aqui dentro também. Eu não sou perfeito, nós não somos. Mas, assim, eu vejo que isso precisou acontecer para que a gente realmente pudesse se decidir, pudesse fazer acontecer, independente da situação que a gente estava se colocando, entendeu? Então, assim, foi um pouco de pressão, ao mesmo tempo foi muito aprendizado e, ao mesmo tempo, foi crescimento para a gente, entendeu? Eu falo por mim, eu cresci muito como pessoa fora do No Ar Podcast, estando de fora, entendeu? E se isso não tivesse acontecido, talvez eu não teria crescido tanto, não teria aprendido tanto. Uma das primeiras coisas que a gente fez depois que terminamos a sociedade foi tirar o home office de vez da nossa vida, né? Trazer o nosso computador que estava em casa, de tudo para cá, né? De utilizar o lugar aqui de forma integral, porque o ambiente favorece a questão do trabalho, né? Então, a gente assumiu isso daqui como realmente um trabalho, né? De bater hora de trabalho e tudo mais, de estar aqui dentro, de fazer as coisas acontecer. Logo após isso, eu consegui o contato com o pessoal do SAF, né? E a SAF entrou logo, assim, depois que a gente comecei a tocar, deu um respiro nesse sentido, e aí as coisas começaram a caminhar, né? Surgiu a questão dos cortes, né? Da ideia dos cortes, de botar os cortes para funcionar realmente, efetivamente.
E aí as coisas começaram a respirar, né? Teve as empresas que chegaram depois, como o próprio Colégio Resolve, a Terabyte, né? Então, são as empresas que abraçaram também o nosso projeto e começaram também a entrar o recurso para que a empresa se sustentasse, e a ideia que nós tínhamos inicial naquela conversa funcionou. A estrutura ficou menor, ficou mais enxuta, o gasto ficou menor para se manter, e aí as propagandas que foram entrando junto com os cortes foi conseguindo se pagar, e assim, com esse pagamento, conseguir fazer reinvestimento e conseguir pelo menos segurar a onda da empresa e minimamente ter as condições para a empresa voltar, não cair, mas voltar numa expansão, crescer, prosperar. A prosperar, exatamente. Então, hoje o Noar Podcast está numa fase, e eu costumo brincar muito, né, sobre isso, com a Thalia, que, de novo, eu me inspiro no Flow, porque o Flow teve uma fase também de quase falência devido ao que o Monark fez, e as propagandas pularam tudo fora, o Igor ficou com uma dívida enorme dentro do Flow, e o Flow teve que se reinventar e se reestabelecer. E, inclusive, até hoje, eles estão ainda num processo de restabelecer o caixa, restabelecer as questões, porque é um processo demorado realmente. E hoje eu vejo que o Noar Podcast também, devido às circunstâncias diferentes, mas também está nesse processo de ascensão, de crescimento, mas de restabelecer também esse patamar que a gente tinha conquistado. A gente acabou tendo esses problemas, mas hoje eu vejo que o Noar está caminhando para essa estabilização, não somente com o podcast, mas o estúdio todo e todo o ecossistema que o estúdio pode oferecer. E, cara, eu vejo assim, não há vergonha nenhuma. Quando uma pessoa me fala que ela fechou, que ela faliu, eu aperto a mão dela, eu falo com ela que eu tenho admiração por ela. Porque eu não vejo que é vergonha nenhuma você dar 2 passos para trás, porque às vezes se faz necessário que isso aconteça para que você consiga dar 5, 6 para frente. Entendeu? Então, assim, eu vejo dessa forma. Hoje eu vejo no Noar Podcast muito melhor do que quando estávamos nós dois. Óbvio que eu sinto saudade, óbvio que era diferente quando eu tinha uma empresa, hoje eu estou numa situação muito diferente. Mas, assim, cara, eu vejo vocês muito mais maduros, muito mais fortes, muito mais capacitados a realmente continuar tocando uma empresa, muito mais sólidos em termos financeiros. Então, assim, cara, eu sinto orgulho de alguma forma também ter deixado você tocar esse negócio, ter te colocado nessa posição difícil, entendeu? Eu vejo com muito orgulho mesmo, fico muito feliz pela sua trajetória. Com certeza, porque o Noar Podcast, ele não começou há 6 meses atrás, ele começou há 2 anos atrás. Então, o que o Noar Podcast é hoje, ele tem toda essa bagagem de 2 anos. Então, o Noar Podcast não começou agora. A gente já tá ficando velho aqui dentro. Tá, já temos experiência nesse sentido, cara. Exatamente. Então, a história do Noar Podcast tem a sua dedicação, tem o seu suor, tem o seu sangue, tem teu conhecimento, tem o seu dinheiro também que foi investido. A história do Noar Podcast, ela não aconteceria se não tivesse o seu sim naquela época. Talvez eu não teria tirado do papel o que estava na minha cabeça, né? Como muitas coisas que tiveram na minha cabeça e nunca saíram da minha cabeça porque não teve o empurrão, não teve o incentivo. Sim. Então, se hoje, por exemplo, nós recebemos uma moção da Câmara de Bom Jardim pela importância do trabalho do Noar Podcast, não somente em Bom Jardim, mas em toda a região, é porque teve o seu trabalho lá dentro também. Então, eu também te peço desculpas, cara, se caso eu faltei com alguma coisa. Eu sei que eu sou falho em muitas situações. Olhando para trás, vejo o quanto que nós poderíamos ter feito algumas coisas diferentes, mas também saber que a gente aprende com os nossos erros. Então, também te peço desculpas, cara, pelos erros que eu cometi com você, cara, e saiba que você é um irmão de verdade. Eu te admiro não somente como amigo, como padrinho, como camarada, mas como homem, cara, como o homem que você é, como a pessoa que você, a índole, na verdade, que você tem. Você é um cara que eu admiro demais, não é puxação de saco, você sabe disso, mas eu admiro demais a sua resiliência, o seu carinho que você lida com as pessoas, a sua bondade de coração, como que você é uma pessoa boa.
o filho que você é, o namorado que você é pra Yara e, cara, todo mundo que convive com você tem essa impressão que é genuína, não é forçada. Muitas pessoas têm que forçar para ser Exatamente. dessa forma, né? A índole da pessoa talvez é uma índole que a pessoa precisa lutar contra ela para que ela possa ser mais caridosa, mais amorosa, e isso você já é genuinamente. Então, cara, eu tenho orgulho de verdade de ter sido seu sócio, de ter tido você nesse início de projeto e ter você pro resto da minha vida como meu irmão, cara, de verdade. Cara, e assim, o sentimento é recíproco, entendeu? Eu sempre aprendi muito com você. Hoje eu vejo, cara, você é um excelente pai pro João, eu vejo que você é um excelente esposo pra Thalia, você é um excelente empresário e, cara, por trás de uma grande empresa tem que ter um grande homem também para lidar, arcar com todas as responsabilidades. Então, assim, cara, o sentimento é mútuo, porque, cara, o respeito que eu tenho por você, o carinho, a admiração, a sua persistência, o seu foco, cara, até hoje me inspiram muito, desde quando a gente começou, sabe? A gente começou com o que a gente tinha realmente, naquela dificuldade toda, e eu sempre via você com sangue no olho, correndo atrás, e até nos dias que eu tava desanimado, desamparado, e até hoje isso acontece, cara, eu encontro forças assim, olhando teu exemplo. Então, assim, cara, muita gratidão por ter deixado eu participar desse começo também, cara, falo isso com muita alegria, e por deixar também você ser seu irmão, cara, e a gente conviver junto. É uma felicidade pra mim conviver ao teu lado, conviver ao lado da Thalia, cara, de coração. Ah, pô, obrigado. É genuíno, é genuíno. Fico feliz também. Cara, e depois da nossa dissociação, como que foi a sua vida, cara? O que você fez a partir daí? Qual foi o rumo que tua vida tomou e como que você tá hoje também, cara? Cara, num primeiro momento eu fiquei um pouco desamparado, se assim eu posso falar, cara. Fiquei um pouco assim, sem saber o que eu ia fazer, né? Eu já era motoboy, já fazia alguns bicos, assim. Então, assim, foi para onde eu corri num primeiro momento para sair da emergência, entendeu? E depois, cara, eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Óbvio que ainda tenho projetos de ter outros negócios, tem alguns saindo do forno aí para 2024, mas eu precisava de sobrevivência. Então eu comecei a correr atrás de alguns empregos, mas eu não queria que fosse somente um emprego comum. Eu queria poder estar num lugar e ter a oportunidade de aprender alguma coisa. Então eu tentei voltar para ser motoboy, né? Tentei arrumar emprego em alguns lugares, mas ninguém precisou. Foi quando eu recebi uma proposta, uma oportunidade de ser vendedor, né? Foi onde eu queria me aprimorar na área de vendas, queria conhecer um pouco mais como funcionava e queria crescer ali dentro, né, para que eu pudesse trazer isso também para as minhas empresas. E eu precisava de grana para sobreviver. Então foi quando, cara, eu aceitei uma oportunidade de ser um vendedor, comecei a ser em treinamento, comecei a me destacar e hoje eu tô aí, cara, crescendo na empresa, mas eu continuo trabalhando ainda por fora, né? Então, assim, eu basicamente tenho 2 empregos. Hoje minha rotina ela é um pouco corrida, um pouco conturbada, porque eu me divido entre o emprego que eu tenho fixo, né, os bicos que eu faço por fora, e também preciso dedicar tempo para a Yara, que era minha namorada, agora é minha noiva, também preciso dedicar um tempo para ela, preciso dedicar um tempo para minha casa. Então, assim, preciso dedicar um tempo para me cuidar. Então, estou vivendo uma rotina assim, muito intensa, de alguma forma, mas financeiramente bem mais sólida, bem mais firme, né? Estou aprendendo muito na profissão que eu estou. E hoje eu vejo isso, cara. Eu vejo que eu precisava sair do podcast para crescer como ser humano, né, como pessoa, e entender que eu precisava realmente dar 2 passos para trás para agora estar muito melhor, dando 2 passos em direção, né, aos meus sonhos também. Então, cara, vai sair projeto legal para 2024, tá? Eu tô com umas ideias de empresa bem legais. No off, você já até sabe, eu também não posso falar muito pro pessoal, mas tenho alguns bons empreendimentos vindo aí também para 2024. Ainda é meu sonho empreender, sabe? Nunca foi meu sonho, nunca foi minha vontade de ser CLT para sempre, mas eu tô feliz com a posição que eu tô, sendo CLT e também trabalhando por fora. É uma rotina meio conturbada, às vezes complicada e dá bastante cansaço, mas assim, tô crescendo de alguma forma, sabe? Mental, físico, espiritual e também como pessoa. Legal. Eu tenho um vídeo que eu assisti recentemente sobre a questão de você ser patrão, ser empreendedor no CLT, de você não trabalhar para os outros, você está trabalhando para você. E eu vejo isso em você também, cara. Por mais que você hoje está como CLT trabalhando para alguém,
entre aspas, você não leva isso como você está trabalhando para alguém. Eu estou trabalhando para mim, né? Eu estou lá para aprender. No off, quando a gente conversa, você conta com entusiasmo as coisas que você está aprendendo com as pessoas mais velhas lá dentro da empresa, as dicas que são passadas para você, as dicas não somente de como funciona a empresa, mas sim técnicas de venda também, de como você lidar com o cliente. E é muito bonito ver o entusiasmo que você fala sobre isso. E ver realmente que você não trabalha para os outros, você está trabalhando para você. Você é um empreendedor que está lá dentro do CLT, dando o seu melhor, se destacando. Não é à toa que você está tendo esse papel de destaque dentro da empresa, porque é algo genuíno. Volta de novo falar, né? Você não está fazendo forçado, né? Nossa, eu tenho que fazer porque eu estou desesperado. Não, é genuíno seu, você faz. Normalmente você já faz isso, né? E no mundo hoje que o nivelamento está tão por baixo, quem faz o básico acaba se destacando. E eu estava assistindo um corte do Davi Ribas, que também teve aqui no podcast, dele falando justamente sobre isso. A nossa geração, né, essa geração que está acontecendo agora, ela está sendo tão acostumada a ser nivelado por baixo, de ter um conhecimento tão limitado, que qualquer coisa que for além disso já vai se destacar, né? Já vai ter um papel de destaque, porque é a sociedade mediana. E quando você vai para além da média, passa da média, automaticamente você já chama atenção para você e, por consequência, você vai ter ali os melhores cargos, os melhores reconhecimentos. Então, é algo que já é genuíno seu, cara. E é como você falou, cara, a minha visão sempre foi trabalhar para mim. Óbvio que eu sou subordinado à empresa que eu trabalho, eu tenho que respeitar as regras lá dentro, eu tenho que respeitar a hierarquia que existe lá dentro. Porém, cara, eu sei que é um lugar que tem a possibilidade de eu crescer, certo? E eu faço por mim. Eu não faço porque a empresa vai crescer, a empresa vai ganhar tanto através de mim. Eu faço porque eu vou ganhar tanto através da empresa, entendeu? Então, assim, é o que você falou. É ao contrário. Eu não sou um CLT, eu sou um empreendedor dentro da empresa, porque eu quero crescer, entendeu? A gente tem esse... Cara, eu acho que isso é do empreendedor, é querer crescer, é querer ser uma pessoa diferente. Você quer seguir uma rota diferente para sua vida, e não só para sua vida, você quer poder plantar isso também na vida de outras pessoas. Então, assim, isso é muito legal. E, assim... Realmente eu encontrei uma boa empresa, né, que dá a oportunidade de você mostrar um bom trabalho e ser reconhecido por isso, né? Eu vejo muita gente que trabalha em lugares que não são reconhecidos e também são bons trabalhadores, mas assim, quero dizer para você também que SLT e tem um sonho de empreender, cara, não desiste, corre atrás. Eu sei que às vezes você está numa posição que você não gostaria de estar, você está às vezes por necessidade, mas não desiste dos seus sonhos, corre atrás, se organiza, se planeja, se puder estar num ambiente que você sabe que você pode crescer e pode se desenvolver, entra naquele ambiente, fica ali, corra ao contrário da maré, porque muita gente às vezes vai falar para você seguir uma direção que vai contra os seus valores, vai contra os seus princípios, aquilo que você acredita. Então, cara, segue os seus princípios, segue aquilo que você acredita realmente, tenha foco, não deixa de sonhar e de acreditar, faz o seu pezinho de meia todo dia que você realmente vai conseguir ter a sua empresa, vai conseguir ter o seu negócio. Bacana demais. Essa é a demais. dica que eu deixo. Top demais, cara. Poxa, foi muito legal te receber aqui no podcast, cara. Eu acho que a gente abordou tudo que tinha que abordar. Faltou alguma coisa? Não, cara, acho que é isso. Tô feliz também, tô em casa, me sinto bem à vontade de estar aqui. Tô muito feliz de ver vocês crescendo mais uma vez. Parabéns, cara, pela imagem, pela mesa, cara, por tudo que tá acontecendo aqui dentro. E eu tenho acompanhado os episódios também, cara. Tem trazido pessoas realmente de relevância e, cara, tem sido muito legal. Ah, legal, cara. E é uma alegria de verdade ter você aqui com a gente, aqui sentado à mesa, da gente trocar essa ideia, de poder esclarecer para as pessoas. O título desse episódio vai ser assim, ele voltou. Eu vou ter interrogação, né? Ele voltou? A gente vai poder... A gente esclareceu, na verdade, aqui o que aconteceu. E, de verdade, desejo muito sucesso para você, Matheus. Saiba que você pode contar comigo, com a Thalia, com o João, com toda a nossa família, para o que você precisar. Com o Noar Podcast também, que é a sua casa. Você, por mais que não esteja aqui toda semana com a gente, ou todo dia, mas está unido como um cordão umbilical, né? É uma união que não se dissolve, é uma união para a vida inteira.
E como a gente sempre se chama de irmão, irmão não tem como ser ex. Existe ex exatamente. tudo, né? Ex-esposa, sei lá, enfim. Ex-cunhado e por aí Ex-cunhado, vai. ex-sogro, isso aí existe. Mas irmão não tem como Ex-irmão não ser tem como, ex. exatamente. Então, essa irmandade é para a vida toda. E saiba que tô aqui torcendo sempre por você, acompanhando o seu sucesso também e te dando suporte do que você precisar para você poder aí vencer o mundo, cara. E é recíproco, cara. Mesmo que eu não esteja mais aqui dentro, desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Você tá ali, a sua família, cara, estão sempre nas minhas orações. Sempre que eu vejo um progresso de você, eu celebro, eu fico feliz, né? Algumas vezes eu te mandei mensagem falando, cara, tô muito orgulhoso de você, tô vendo acontecer a parada. E realmente eu tô feliz de ver o seu crescimento, cara. E irmão é pra isso. A gente é suporte, a gente celebra o momento bom e é suporte também no momento mais difícil, que a gente se sente mais desamparado e perdido. Conta sempre comigo, tá? Quero agradecer também, cara, eu vi você falando dos nossos patrocinadores. Quero agradecer também, dar um recado aos patrocinadores. Muito obrigado, né, pelo ano de 2023. Vocês que sustentaram essa empresa tanto comigo quando eu estava aqui, quanto agora, né, acreditando também no Thiago, num grande empresário que ele é. Gratidão, né, a Terabyte, gratidão ao Daylab também, que estava na nossa época também. Bastante tempo. Ao Colégio Resolve e... Esqueci de alguém. SAF. SAF. E a SAF Assistencial também. Parabéns pela iniciativa de acreditar no projeto e muito obrigado também pelo ano 2023. Desejo sucesso também, que continue crescendo cada vez mais. E 2024 vem com tudo, galera. A gente vai trazer muitas novidades em 2024. Como eu falei no início do programa, a Soneca Home e a Soneca Colchões vai estar com a gente também aqui como os nossos patrocinadores, nossos apoiadores do nosso programa. A gente vai trazer muitos convidados bacanas aqui no nosso No Ar Podcast, sempre trazendo essas questões de evolução para vocês, de agregar na nossa vida. O No Ar Podcast tem essa missão e vai continuar cumprindo a missão, mas o No Ar Estúdio vai trazer sempre novidades também na área que envolve produções externas, produções internas. E acompanha a gente no Instagram, que lá a gente sempre divulga as nossas novidades e a gente vai trazer sempre algo para poder agregar na nossa vida e também sendo algo que vai trazer um insight diferente, trazer uma visão diferente, talvez, para alguma área da nossa vida. Essa é a nossa missão e a gente tenta cumprir ela todos os dias. E, cara, de verdade, mais uma vez, obrigado. Eu que te agradeço, cara, pelo convite. Até a próxima, tá? Até a próxima. Logo, logo estaremos juntos, meu amigo. Com certeza. Quando você... A gente está com a ideia do ano que vem de fazer de co-host, né? De ter alguns episódios específicos, de trazer pessoas que entendam da área para a gente poder ter mais uma pessoa aqui para conversar. E, com certeza, tendo aí alguma área que você domine, eu vou te convidar para ser co-host e a gente poder fazer esse podcast juntos. Nunca é um fim, é sempre um recomeço, meu amigo. Exatamente. Estamos juntos nessa estrada. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente também, que assistiu esse episódio. Tamo junto, galera. Facinho de achar a gente lá no Instagram também. Quem precisar de qualquer coisa pode entrar em contato, que a gente está à disposição também. Caso você queira expor sua marca também a várias pessoas também, né, ter uma publicidade diferenciada, pode estar procurando o Thiago no Ar Podcast, que o trabalho é fenomenal, viu? É isso aí, galera. Minha esposa maravilhosa também. Obrigado aí. Obrigadão, Thalia. Pela operação. Tamo Thalia junto. quietinha aí sempre, né? Mas sempre eficiente e excelente profissional. Deixando aqui forte. no nosso No Ar Podcast. Galera, a gente falou que o episódio com o pastor Alan e a pastora Aline ia ser o último episódio do ano, mas na verdade esse aqui está sendo o último episódio do ano. Então, feliz ano novo aí para você. Feliz ano novo, né? galera. Isso aí. Daqui a alguns dias a gente vai estar celebrando aí 1º de janeiro. Eu acho que esse episódio vai sair sexta-feira. Então, feliz ano novo aí para você. Que Deus abençoe sempre sua vida, sua família, com muita saúde, muita paz, e que 2024 seja um ano espetacular para todos nós. E feliz ano novo para você também, Matheus. Feliz ano novo, meu irmão. 2024 é nosso. Logo, logo a gente vai estar junto de novo. E feliz ano novo para todo mundo que tá aí também. Tamo junto, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus.